Rio Pinheiros inteirinho com proliferação, multiplicação de algas também. Um ambiente tóxico por conta desse combo climático que a gente está vivendo e preocupante. Então você vê ali lixo e esse verde se acumulando ali no Rio Pinheiros. Rio Pinheiros, Ibirapuera e mortandade de peixes ali na represa Billings. Aí você fala, Michele do céu, tá afetando a fauna, a flora e tá afetando muito a gente também, né? Porque com esse tempo seco, quente demais, problema respiratório aumenta muito. Baixíssima umidade, Organização Mundial da Saúde recomenda acima de 60% de umidade relativa do ar. Hoje a gente deve ter aqui em São Paulo entre 12% e 20%. Noroeste Paulista abaixo de 12%. Então aqui em São Paulo, aqui na capital, para você ter uma ideia, desde o mês de agosto foram registrados mais de 1.500 casos de síndrome respiratória aguda grave. 76 pessoas morreram vítimas da doença. Para a gente entender, então, a gravidade dessa situação, convidamos um especialista no assunto, pneumologista, Dr. João Carlos de Jesus, que vai nos explicar e esclarecer nossas dúvidas agora. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Obrigada pela gentileza de se dispor a conversar conosco aqui. Primeiro, o que é exatamente essa síndrome respiratória aguda grave? As pessoas podem achar, só uma gripe. O que é exatamente? Boa tarde, Michele. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês sobre essa situação, né? Uma situação delicada. A síndrome respiratória aguda grave é uma condição em que o nosso sistema respiratório entra em falência. É uma situação de insuficiência respiratória em que ocorre um processo inflamatório muito grave nas membranas pulmonares que são responsáveis pela troca dos gases, do oxigênio para entrar no nosso sangue e do gás carbônico para sair do sangue para o ar. Então, à medida que ocorre esse processo inflamatório de uma forma muito extensa pelos pulmões, os pulmões param de funcionar e essa pessoa vai precisar de apoio de aparelhos para respirar. Essa é uma condição que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, que pode ser desencadeada por diversos fatores que levem a um dano do sistema respiratório. É muito comum de nós observarmos isso durante infecções respiratórias, como no caso da Covid, do vírus influenza, mas isso pode decorrer de outros processos infecciosos e que nesse contexto de condição climática tão devastadora para o nosso sistema, como você descreveu, favorece essas infecções. Então, diversas pessoas têm tido pneumonia, crises de asma, de enfisema, né? E pessoas muitas vezes saudáveis acabam inalando muitos produtos tóxicos junto com essa poluição toda que levam a danos pulmonares agudos que podem resultar nessa insuficiência respiratória, a síndrome respiratória aguda grave, ou que a longo prazo podem trazer danos também irreversíveis, como formação de enfisemas, de bronquites crônicas, mesmo em pessoas não fumantes. Doutor, simplesmente aquelas pessoas saudáveis que respiram essa fumaça. é isso que eu queria saber mesmo. Para a gente deixar bem claro para o senhor e para a senhora que está nos assistindo aqui agora, se eu sair hoje na rua, tá esse nível de poluição muito grande, eu saio, respiro, isso pode provocar em mim a síndrome respiratória aguda grave? Isso pode ser um gatilho para você desencadear, sim, um dano pulmonar que resulte nessa síndrome. Então, pessoas mais sensíveis, idosos, crianças pequenas, que passam a ter um desconforto respiratório, devem passar por avaliação médica, não devem aguardar ter uma situação mais grave. Se há uma tosse persistente, se há falta de ar, se há dificuldade para respirar, não espere que isso se agrave. Procure ajuda, porque aí sim, em tempo, é possível ser tratado e evitar essa complicação. Essa complicação é aquela condição em que a pessoa vai para a UTI e precisa respirar com aparelhos. Meu Deus do céu, recomendação básica, então, água, e se der eu preciso sair com máscara também de proteção, aquela máscara mesmo que a gente usou, chata na pandemia? Sim, então a máscara, ela ajuda se ela tiver um poder de filtração grande. Então uma máscara cirúrgica simples, ela protege contra gotículas, mas essas partículas da poluição, elas são menores, elas são partículas pequenas.
menos. Então, aquela máscara que fecha mais, que tem um elástico mais forte, que tem um filtro, ela ajuda mais. Nós chamamos com algumas siglas essas máscaras, né? Existe a N95, é uma máscara que tem uma filtração boa. Existe a PFF2, que também filtra muito bem, né? Então, para pessoas que são mais frágeis, né, que vão se expor a essa poluição, é melhor utilizar a máscara. Eu sei que é desconfortável, mas a gente está com um nível muito alto de poluição. E além dos problemas respiratórios que essas partículas que nós inalamos trazem, elas também podem trazer danos cardíacos. Então, há um aumento de índice de infartos, de problemas vasculares, cardiovasculares, com a inalação desse material particulado fino. Não vamos vacilar, né, doutor? Muito obrigada pelas suas informações aí. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, boa tarde.